Você sente ciúmes da masturbação do parceiro? E você, fica enciumada ou substituído quando ela se masturba? E quanto aos filmes pornô? O que vocês acham? Será que é traição? Ou então vocês não gostam que o outro assista? Pornografia vicia? E masturbação vicia? Qual que é o limite do saudável? Eu vou explicar todas essas dúvidas nesse vídeo agora. Então, não deixe de assistir! Para quem não me conhece, eu sou Daniele Codonho, a Dani Codonho, e esse é meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre sexualidade e saúde íntima. Se você gosta desses assuntos, então se inscreva aqui no meu canal e não deixe de deixar um like ou compartilhar com seus amigos. Hoje eu vou falar sobre pornografia e masturbação. A pornografia ainda divide opiniões, não é verdade? Mas eu sei que muita gente gosta. Afinal, 40% das pesquisas realizadas nos sites de busca é sobre pornografia ou coisas eróticas. Bom, nós também sabemos que entre 5 homens, 4 assistem pornografias. Já no caso das mulheres, uma apenas a cada 5 mulheres. A masturbação, tanto masculina como feminina, é muito benéfica. Ela faz bem para a saúde. Libera hormônios, nos deixa mais felizes, mais alegres, mais relaxados, até aumenta a nossa imunidade. E além de tudo, uma masturbação é muito bom para o nosso autoconhecimento e para a nossa vida sexual saudável. Porém, a masturbação, ela pode se tornar um vício quando a gente deixa de fazer outras coisas e começa a nos prejudicar ou a prejudicar outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Então, quando você precisa se masturbar, que você não consegue sair de casa, você fica atrasada. Quando você chega ao trabalho e você precisa ir ao banheiro se masturbar, porque você está sentindo necessidade de masturbar. Quando você não consegue relaxar de outras maneiras, você precisa se masturbar para relaxar. Quando você começa a atrapalhar as outras pessoas, por exemplo, você se masturbar, já é uma parafilia na frente de outra pessoa que não quer ver aquilo, ou quando você precisa se masturbar num ônibus, né, e atrapalhar alguma pessoa. Nesse caso, sim, é muito importante verificar, porque pode ser um vício, tanto no homem quanto na mulher. Ou muitas das vezes as pessoas que têm vício em masturbação acabam deixando de ter relações físicas com as pessoas, porque a masturbação o satisfaz mais, né? A masturbação acaba sendo a única fonte de prazer que a pessoa quer. Mesmo que não seja um vício, nós temos que ficar espertos como a masturbação pode atrapalhar a nossa vida sexual. Gente, eu acredito que a masturbação é muito importante para a nossa vida sexual. Eu acho que todo mundo deve se masturbar. Porém, temos que se atentar nas maneiras como nós nos masturbamos, tanto os homens quanto as mulheres. Bom, eu vou te dar um exemplo. Acontece que se a gente sempre usar o mesmo estímulo todas as vezes, a gente acaba viciando naquele estímulo. Vamos supor que a gente tem 5 trilhas para chegar numa praia. Só que a gente só vai usar aquela trilha do meio. A gente só vai usando aquela trilha do meio. Aquela trilha do meio vai ficando fácil, sem matos, e a gente só usa aquela trilha do meio. As outras trilhas vão se fechando, vai entrando mato, vai tendo pedra, vai ficando bicho, e elas vão se fechando. Quando você vai usar alguma dessas outras trilhas, está muito difícil e você tem dificuldade de sentir prazer. Isso também acontece com a masturbação. Homens e mulheres às vezes acabam não sentindo prazer nas relações físicas ou mesmo em algum outro estilo de masturbação, porque estão acostumadas com aquele mesmo estilo de masturbação. Então, é para ficar de olho nisso, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo. Caso assim, você tá acostumada a se masturbar com um bullet que você coloca em cima do seu clítoris e deitada de barriga para cima assistindo ao filme X, e você sabe que você vai chegar ao orgasmo
em tantos segundos, em tantos minutos, entendeu? Porém, assim você consegue chegar ao orgasmo, você é feliz maravilhosamente. Porém, se você tentar mudar a posição, mudar o vibrador, ou usar as mãos, ou não colocar o vídeo, você não vai conseguir. Por quê? Porque você acostumou com aquela via. Então, o bacana mesmo da masturbação é você fazer de várias maneiras diferentes, assim como a gente faz no sexo fisicamente, né? Então, uma vez vai usar um vibrador, outra vez vai usar só a mão, outra vez vai ficar de bruços, da outra vez vai mudar a posição, outra vez vai colocar o dedo, enfim. Claro que a gente tem que explorar o que a gente gosta, né? Não ficar só na mesma via, ok? Tanto a mulher quanto o homem, tá? Mas e aí? Aonde o pornô, a pornografia entra nisso tudo? Bom, comumente se usa a pornografia para a masturbação, tanto masculina quanto feminina, né? Se ela é usada de uma maneira tranquila, ocasionalmente, para um alívio de para um alívio de uma satisfação rápida, ou então porque você precisa ter algumas ideias, você até quer participar de algum fetiche que você não põe em prática, você quer ver aquilo, ou então você assiste junto com o parceiro, com a parceira, tudo bem, não tem problema algum, né? Eu acho bem bacana, bem excitante, bem legal. Tem mulheres que não gostam da pornografia por ser uma coisa muito mais física e menos romântica, mas e os homens, pelo contrário, adoram porque eles são muito visuais, então olhar todas aquelas cenas e tudo mais é bem excitante. Mas existe pornografia de todos quanto é tipo, as românticas que começam com beijos, com abraços e tudo mais, e as pegações, e até os fetiches, as coisas que normalmente a gente não coloca tão em prática quanto a gente gostaria de colocar. Enfim, então, dessa maneira, não tem problema e tudo bem. Quando é que a pornografia passa a ser um problema? A pornografia passa a ser um problema quando a gente passa a só usar da pornografia e da masturbação para ter prazer. Novamente, a gente entra naquela historinha das trilhas que eu falei para vocês, de deixar uma trilha mais acessível e as outras menos acessíveis. E aí, acabei de lembrar de uma coisa. Inclusive, eu já tive relatos de pacientes que me diziam que o namorado precisava assistir filme pornô para eles terem uma relação sexual juntos. Porque ele estava tão acostumado com o filme pornô que quando não colocava o filme, ele não tinha ereção, ele não tinha um orgasmo, ele precisava olhar para o filme. Então, ou seja, a mente dele acostumou com aquele caminho. Para ele precisava daquele visual para chegar à satisfação. Então, sim, isso é necessário tratamento, é necessário parar de assistir e é necessário encontrar outras vias de excitação, tá? Acontece também com alguns homens deles acostumarem tanto com a masturbação através do... E mulheres também, tá, gente? Mas é mais comum com homens, como eu falei pra vocês, os homens assistem muito mais pornografia do que as mulheres. Acostumar tanto com o que tá acontecendo ali na pornografia, que aquilo que ele espera na cama é diferente, né? Perde um pouco da graça. E aí, quando a gente até sugere pra pessoa, mas tá, se você tem fetiche nisso, se você tem vontade de fazer isso, e isso não acontece na sua casa, você nunca sugeriu com sua parceira, porque você nunca pensou em conversar, né? Em pedir isso. Mas ainda cai naquela educação mais machista de que ele não pode pedir aquilo para a esposa. Imagina, vou dar um exemplo, ele tá vendo sexo anal no filme pornô e ele adora ver sexo anal no filme pornô, mas na vida real ele só faz aquela mesma coisa, porque ele acha que não pode pedir para a esposa aquilo. Não que ela tenha que fazer, né, gente? Vocês sabem que não é assim, mas às vezes ela também tem interesse, né? Então vai saber. Aí tem que ter o diálogo para vocês conversarem sobre isso, né? E também tem o fato de que quando a gente está assistindo um filme pornográfico, se aquela cena deixa de te dar excitação extrema, né? Você perde um pouco da excitação, é só você trocar o filme, né? Você muda de filme, muda a página, enfim, qualquer coisa, e aí você continua na sua excitação máxima. E também, né, fisicamente não é assim que acontece.
Então as pessoas acabam perdendo um pouco da vontade de ter o sexo físico, porque no pornográfico é muito mais fácil. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é sobre a pornografia e como isso causa uma desilusão, principalmente nos jovens. Antigamente a gente não tinha acesso à pornografia tão facilmente, né? Era uma revista de um primo mais velho que espalhava para todo mundo, ou quem era mais velho também poderia alugar naquelas salinhas escuras de locadora, ou então esperar as noites da Band de madrugada, nos sábados, na sexta, sei lá. Quem lembra disso? Eu lembro. Enfim, então o acesso não era muito fácil. Então era bacana porque era ocasional, né? Dava um fetiche, uma fantasia bacana. Hoje em dia, os nossos adolescentes, os nossos jovens, estão tendo um acesso muito fácil à pornografia. Mas só digitar na internet, qualquer criança consegue, só dizer eu sou maior de 18, qualquer criança tem acesso a isso, né? Além do que recebe pelo WhatsApp e tudo mais. Eu não vejo problema nisso se essas crianças não estivessem se comparando aos filmes, né? Porque eles estão tendo, além do que, né? A gente acaba não tendo uma educação sexual decente na infância e adolescência, né? As crianças não sabem identificar os nomes dos seus órgãos e, enfim, acabam descobrindo muita coisa sozinho. Inclusive, acabam descobrindo muita coisa nos filmes, né? No Google, que acaba também, às vezes, achando nos filmes. Enfim, o que acontece? Essas crianças acabam se comparando com os filmes. Então o menino vai achar que ele vai ter que ter uma performance como aquele cara do filme, que tá usando provavelmente algum remédio para aquela performance. Vai achar que ele tem que ter aquele corpo, que ele tem que ficar horas fazendo aquilo que o homem tá fazendo. Ou então vai esperar que a mulher, ou a mulher mesmo assistindo o filme, que vai esperar que ela tenha aqueles corpos, que aquela vulva perfeita, né, de desenho, e que a mulher vai ter um orgasmo gritando e vai ejacular na parede, e o homem também, e ele vai conseguir fazer isso várias vezes. Enfim, vai ter uma fantasia de que a vida sexual vai ser assim. E quando cair na vida sexual, fisicamente falando, quando tiver as primeiras relações, vai ficar muito desiludido, né? Não vai gostar daquilo que tá vendo. Vai se sentir mal, vai ter uma baixa autoestima e vai acabar prejudicando muito a saúde sexual desse jovem, né? Desse jovem ou dessa jovem. Então temos que ter cuidado sim com o acesso à pornografia às crianças, aos adolescentes e nós adultos também, né? Porque queira ou não, muitas das vezes nós nos comparamos a eles. Nos comparamos às performances que aquelas mulheres fazem e, enfim, toda aquela ditadura agora que tá tendo do orgasmo, que a mulher precisa ter orgasmos gritantes e ejacular na parede. Isso também vem de filme pornô. As mulheres assistindo os filmes pornôs descobriram, aquelas que nunca tiveram um squirting, descobriram que existia aquilo e fica aquele negócio, meu Deus, então eu tô fazendo tudo errado, porque eu não tenho aquilo, eu não jogo água na parede, né? Então esse tipo de comparação não é legal, porque a gente sempre vai ver o nosso ponto negativo. Então, não recomendo. Agora, já em relação aos ciúmes da masturbação do parceiro ou da parceira, vamos lá. Convenhamos que nem sempre a gente tem vontade de fazer sexo na hora que o outro tá com vontade. Mesmo que o desejo seja responsivo, naquele dia sua cabeça não tá para aquilo, você não tá legal e o parceiro tem vontade. E qual o problema dele satisfazer a vontade dela, satisfazer a vontade dela na masturbação? Não tem problema algum, desde que isso seja uma coisa saudável, claro, desde que o parceiro não comece a trocar a masturbação pelo sexo físico, né, o sexo físico pela masturbação, no caso, não tem problema algum, né? E não tem problema algum o parceiro ou a parceira estarem assistindo um filme pornô para fazer isso. Mais uma vez, desde que isso também não seja uma coisa que ocorre sempre e tudo mais. Então, gente, para que ter ciúmes do próprio corpo da pessoa? É muito bom nosso parceiro e nossa parceira ter autoconhecimento. É muito bom para nós, é muito bom pro sexo saudável do casal,
né? Então, não se preocupe quanto à masturbação do outro, tá? Então deixa o outro ser feliz. Porque também, às vezes, nem é só isso de você não tá querendo e ele quer e vice-versa. Às vezes, você também não quer ter o trabalho do sexo, né? É muito mais prático, às vezes, a gente se masturbar. A gente tá com vontade, quer relaxar, sei lá, tá precisando aquele dia, mas você não tá afim de fazer todas as preliminares, do beijo, da conquista, de tudo aquilo. Simplesmente você quer ir lá rapidinho no seu banho, resolver aquilo, ficar, receber os hormônios, ficar zen e tudo bem. E isso não tem problema. Então para com essa ideia de ter ciúmes do parceiro ou da parceira se masturbando. E também dos vibradores, hein, meninos? Não tenham ciúmes de vibradores, não substituem homem algum, porque é a relação física que é muito importante, tá? Porque sim, existem vibradores ótimos, que é muito melhor que muito homem. Sim, existe. Porém, nunca vai substituir um contato físico, um beijo, um abraço, um cheiro, né? Então, não se preocupem. E a mão nunca vai substituir você, mulher. Ou, né, homem, enfim. Agora, a resposta é sim. Pornografia vicia. Vicia que nem droga. E masturbação também vicia. Porém, os dois usados com cautela não tem problema algum. Somente fique atento se você está substituindo o sexo físico pela masturbação e pela pornografia. Se você anda atrapalhando a sua vida, compromissos com pessoas, relacionamentos, atrapalhando a vida de outras pessoas, bom, aí sim pode ser importante você procurar um médico, pode ser importante você procurar um psicólogo, um terapeuta sexual para você conversar e melhorar esses problemas, tá? Se você também está se sentindo mal em relação à quantidade de masturbação que você faz por dia ou em relação à quantidade de filme que você assiste, também procura um terapeuta sexual, um psicólogo para conversar sobre o assunto. Em relação à masturbação e as vias de encontrar o prazer, a fisioterapia pélvica também pode ajudar quando o sintoma é físico. Então também procure um fisioterapeuta pélvico, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e também tirado os tabus de que masturbação é feio, que dá pra ter ciúmes da masturbação. E a gente se vê no próximo vídeo então, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.